Oi, gente, tudo bem? Eu sou Renata Vono, nutricionista do Instituto Tami Marchiori, e hoje, embora nutricionista, eu estou aqui ansiosa para esse encontro, porque eu estou como mãe que já passou muito tempo na porta da escola, e eu estava sonhando em conversar com a Cris, que é a nossa psicóloga, Cristiane Aiosa, que é psicóloga infanto-juvenil. Falei seu sobrenome certo, Cris? Aiosa. Falei Uhum, certo? certo? Uhum, falou Infanto-juvenil sim. e orientadora parenteral. Gente, eu abri uma caixinha, vou deixar a Cris se apresentar, mas eu abri uma caixinha e eu vi muita mãe chorando. Ai, socorro, eu preciso desse assunto, eu preciso desse bate-papo. Cris, fala um pouquinho. A Cris também está no Instituto, ela atende especialmente crianças e infanto-juvenil. Acho que essa conversa vai render bastante assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes, como você trabalha, o que que você faz hoje na clínica, como que você atende os pacientes. Sim, prazer, né, falar aqui com vocês. E, bom, eu sou psicóloga infanto-juvenil, trabalho com crianças de 1 ano e 7 meses até 17 anos, né, orientadora parental pelo método OPP, sou neuropsicóloga, faço avaliação neuropsicológica, habilitação neuropsicológica e eu trabalho na clínica, tanto presencial como online. É isso que eu faço. Só isso, né, Cris? Só isso. Deixar que quem não sabe o sufoco que é. Cris, começo de ano. Muitas crianças começando na escola e muitas mães vivendo mais do mesmo, né? Porque assim, tem crianças que estão começando agora, mas tem crianças que estão retomando, né? Os pitiquinhos, e é comum a Hum, gente ver até o maiorzinho chegando na porta da escola e chorando, aquela clássica situação das crianças chorando na porta da escola, e aí vem aquele calafrio, vem a professora pega a criança e leva a criança chorando. E a primeira pergunta que eu tive é: mãe, o cuidador, o pai faz nessa hora? Assim, o que que é indicado? Ela entrega a criança chorando, a professora vem, pega, aquela situação constrangedora na porta da escola. O que a mãe faz nessa hora, Cris? bom, primeiro, a gente precisa pensar que vir a professora e arrancar do colo da mãe a criança é um trauma, né? Não dá para levar a criança chorando lá para dentro. A minha sugestão é que entre a mãe ou o pai, a pessoa que está junto, entra na escola até um certo lugar ali, né, seguro, para a criança sentir que ela está ali e alguém está para apoiar. Até ela ver alguém lá, vem a professora, se apresenta, aí ela vê os amigos lá correndo, vê as crianças, aí ela vai se soltando. Mas essa questão assim de deixar a criança chorando, empurrá-la para dentro, eu acho que não é legal. Não é, né? E aí sai a mãe e a criança chorando, né? E é um cenário que a gente costuma ver. Sim. Hoje eu percebo assim que nas escolas tem, né, aquela fase da adaptação, né? A mãe entra um pouco, mas não é confortável. A gente percebe que os professores ficam desconfortáveis porque tem que ter todo um cenário engessado, né? Na escola, que tá com aquele Sim. pai, aquela mãe, é difícil seguir na rotina, e a ideia é que querem que essa adaptação seja do jeito da escola, né? E muitas vezes essa criança não Uhum. está pronta e perdura ali um longo tempo. E aí, é bem comum a gente ver a mãe muito ansiosa. A mãe pode fazer alguma comunicação ali com a criança, no ouvido da criança, dizer frases, dizer coisas. Como que é essa comunicação daquele momentinho que a criança está chorando com a mãe? Você sugere alguma coisa? Tá, você fala na hora que está dentro da Que escola, na adaptação, ou na a hora mãe que está está chorando para entrar? que tá chorando, que a criança tá ali, porque tem a adaptação, e muitas vezes, no momento da adaptação, a criança sabe o que vai acontecer, ela não sai do colo da mãe, mesmo na adaptação. Isso com os meus Uhum. dois filhos, né?
no momento da adaptação, que eu entrava para a escola, e foi uma adaptação curta, né? Uma adaptação meio camuflada, porque assim, 3 dias de adaptação. Você está adaptando Uhum, quem, né? E aí sim. eu ficava dentro de uma sala por 2 horas com a criança e eles não saíam do meu colo. E eu não sabia o que falar pro meu filho. Então, às vezes, eu ficava assim: vai, amor, vai brincar. Eu não sabia o que falar para ele ali no ouvidinho e ele não conseguia sair do meu colo. Comunico pro meu filho. Bom, Como Rê, eu faço? eu, eu acho que esse preparo tem que vir antes, Ah, né? Tem que vir uma semana antes. A mãe vai preparando a criança, falando: olha, semana que vem a gente já vai para a escola, né? E aí vai preparando a criança, entrando na rotina, dormindo mais cedo, né? Colocando os horários em ordem, porque a gente de férias fica todo mundo à vontade, né? Então, eu acho que esse preparo vem antes. E a mãe tem que estar segura para mostrar para o filho que ele é capaz de entrar sozinho, né? Porque a insegurança da mãe, o filho fica sentindo, ah, eu não sou capaz, eu preciso da minha mãe do meu lado, né? Então, a mãe precisa estar segura, porque a escola foi ela que escolheu, a família que escolheu, então ela precisa estar segura e deixar o filho lá, porque ela acredita naquela educação, acredita naquele lugar, né? Se não acreditar, então é bom nem procura outro lugar. Mas assim, chega lá, né, segura e sempre fala para a criança: você está aqui porque você é capaz, né? Se algo acontecer de errado, eu estou aqui para te ajudar. E vai ter gente aí dentro que vai te ajudar também, né? Então já fala para ele, antes quando vai fazer a matrícula, já vê quem é a professora, quem vai ficar, quem é o responsável, porque quando ele chega na escola, ele já vai saber quem ele vai procurar, né? Então certo. eu acho que isso é muito importante e sempre mostrar que a criança é capaz. E você sugere, tem alguma frase que a gente pode ir comunicando, um jeito certo de falar com a criança? Tem uma comunicação que seja assertiva para falar para a criança? Porque às vezes eu não entendia, o meu filho Uhum, chorando, eu não entendia. E vem aquela frase na boca, não precisa chorar. Você está seguro, mas ele quer chorar. E a gente fica naquilo sem saber o que fazer uhum, mesmo, né? Sabendo que, não, ele pode chorar, mas a frase que vinha na minha boca é não precisa chorar. O que que a gente faz nessa hora? sim, é. Quando a gente fala assim, não precisa chorar, a gente não está enxergando a dor dele, né? A gente não está respeitando essa criança. Então a gente precisa falar, olha, eu entendo que você está com medo, que você está inseguro, que você não quer entrar na escola, mas pode ficar tranquilo, que se fosse um lugar que não fosse seguro, eu não ia te colocar aqui, né? Você está muito seguro, eu estou aqui do teu lado, qualquer coisa, a escola pode me ligar, eu posso vir te buscar, pode ficar tranquilo que a gente está junto, né? Isso é Ótimo. muito importante, deixar a criança à vontade, saber que se ela precisar, alguém vai ligar para a mãe, alguém vai socorrer, né? Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que a gente precisa pensar é que a escola não é uma escolha, é uma obrigação, né? Hum, Então, assim, não dá para a gente falar assim, ai, filho, vamos para a escola? Não dá, né? A escola tem que ir, é uma obrigação, não tem negociação, tem coisas que não dá para a gente negociar. negociar. E a Você tem escola toda é a uma razão. dessas. Nossa, e pensar dessa maneira já muda a nossa cabeça, né? E Sim. sabe, Cris, que eu queria, que você falando sobre o que é opção e o que é obrigação, me veio uma coisa agora. Quando eu estava com os meus dois pequenos, eu tive que fazer a adaptação dos dois ao mesmo tempo, um em cada sala. Eu quase surtei, Cris, Uhum. porque assim, fazer a adaptação dos dois ao mesmo tempo pós-pandemia, eu não sabia Salas direito o que fazer. diferentes. Salas Salas diferentes, porque diferentes. sim, Uhum. foi assim, eu tinha vontade só de entregar os dois, né, de fazer. E aí
eu revezava com o meu marido, né? A gente trocava, ele ia com um, eu com outro, no outro dia a gente trocava, né, para ficar. Ele precisava Uhum. trabalhar, às vezes eu tinha que ir sozinha, enfim. Mas a gente se arranjou e deu certo. Passa, gente, Sim. certo, né? É, mas aos consumidores de sucesso do Instagram, de sucesso no Instagram, porque eu saí do Instagram nessa época, porque eu não suportava Uhum. as dicas de sucesso. E falar, ter a oportunidade de perguntar para uma profissional como você faz toda a diferença, né? Uhum. E o que eu queria saber de você é o seguinte. Teve uma época da minha vida que eu ficava muito perdida. A criança foi para a escola, ela teve aquela coisa de chorar, mas deu certo. Ela chorou, aí você foi para casa, teve aquele momento que conseguiu sair da escola. A mãe sai escondido ou ela faz tchau para a criança? Então, a mãe conhece o filho. Então, sabe como que vai. Ah, chega lá, se eu falar tchau, ele vai ficar desesperado. Mas quando também a gente não pode mentir para a criança, né? Não, não tem como que ela fique insegura. A minha mãe mentiu para mim. Mas quando a mãe vai deixar na escola, a mãe já avisa: olha, a mamãe vai ficar aqui algumas horas, né? A mamãe tem coisas para fazer, a mamãe trabalha, você sabe disso. Então, aqui, a mamãe vai ficar algumas horas. Você prefere que eu fale quando eu estou indo embora? Ou você quer que eu vou embora e não fale nada? Ah, Pergunta para a criança o que que ela acha. Se a criança tem a idade para entender isso, né? certo. Pergunta para a criança, Não, né? porque Porque aí ela escolheu isso. nossa, Cris, porque eu lembro que na época, quando eu fui fazer, uma pessoa falando, não, você precisa se despedir do seu filho, porque senão ele vai se sentir traído. Foi a primeira vez que o meu mais velho saiu do meu colo e ele estava brincando, eu fiz assim, tchau, filho. Acabou, Cris. Acabou o sucesso. Você chorou, voltou pro meu colo. E Uhum. aí, assim, eu falei, fiz isso? O que que eu fiz com ele? Que deu muito certo. Eu não sei se você, o que você acha. Eu falei assim para ele, olha, eu vou deixar você na escola, a mamãe vai ficar com você até você ficar confortável, mas depois do lanche, do seu lanche, eu volto para te buscar. Porque aí eu entendi que ele não entendia a hora, mas ele sabia que depois que ele tomasse o lanche, que já era a hora da saída, eu ia voltar para buscar ele. E aí deu certo. Porque quando eu fiz tchau para ele, a gente voltou para o zero. E aí eu tinha que sair sem ele me ver saindo. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou errando de sair escondido? Mas não tinha Ô, outra Rê, mas solução. é, isso é importante a gente combinar antes. A gente já precisa levar a criança para a escola, ela já sabendo o que vai acontecer, E foi o que deu certo para mim. Foi quando né? eu falei para ele, Tem que depois do preparar a lanche. criança. Olha, tá É, vendo? tem que preparar a criança. E já combina. Fala assim: olha, eu vou ficar algumas horas com você. O que você acha? Eu posso sair, não falo nada? Ou você quer que eu fale um tchau a hora que eu estou saindo? Né? Aí Ótimo. a criança escolhe: ah, mãe, não quero que você saia. A mãe tem compromisso. E você vai ter os seus amigos aqui, vai ter as coisas para fazer. Eu vou ficar te atrapalhando aqui nesse lugar. Ótimo, ótimo. Faz todo sentido. Agora, uma coisa, assim, mais para os maiores que a gente acostuma, e às vezes nem é por maldade, faz parte do hábito, às vezes. A gente chega assim e fala, agora acabou a moleza, agora eu quero ver, você vai ter que estudar muito mais, porque você está nessa série agora, se você continuar igual era antes, você não vai conseguir passar nessa série, porque essa série é mais difícil. Ai, que Aí gostoso. a criança já vai para a escola falando, não sou capaz. Minha mãe já está falando que é difícil, meu pai está falando que eu não vou dar conta. Então, ele já vai com essa impressão para a escola. Então, a gente pode utilizar, ao invés de falar assim, fala assim: olha, você é capaz. Se você passou para essa série, é porque você está preparado, né? Preciso do seu esforço, que todo mundo precisa, né?
da sua responsabilidade e vão para frente. Nossa, foi muito bom você falar isso, porque eu já presenciei na porta da escola uma criança maiorzinha, do terceiro ano, que chorou para entrar. E eu acho que a Uhum, mãe estava exausta, não é nem o julgamento da mãe. A mãe estava exausta, ela também tinha um pequenininho. E aí eu vi ela falando a frase, ela fez assim: Você já está grande para chorar, chega. Eu não quero, você já uhum, passou por isso, para, você já é grande para chorar. Eu senti aquela dor, sabe? Porque uhum, não, né? A gente, ele, eu lembro que aí ele começou a, sabe, engolir aquele choro, né? O famoso uhum, engole o choro. E aí ele pegou a mochilinha e aí, nossa, eu não posso desrespeitar essa mãe, né? E uhum. aí, Aí isso, né? a gente imagina, se ele não pode dividir com a mãe o que ele está sentindo, com quem que ele vai dividir, É. E a né? chance de ficar Será agressivo, que a né, Cris? escola vai ser um lugar legal para ele? Ele entra chorando. Outra coisa importante, a gente deixou a criança, fez a adaptação. Você falou que o seu foi 3 dias, tem, dependendo da idade, é uma semana, mas passou lá 1 mês, 2 meses e a criança continua chorando. O que Tá, que a gente ótimo. faz, né? A gente tem que pensar que a criança precisa ir para a escola. Mas a gente precisa entrar em contato com a escola e saber o que está acontecendo lá na escola. Porque a criança gosta de ir para a escola. É normal a criança gostar de ir para a escola. Porque ela tem os amigos, ela tem as professoras, tem brincadeira, tem um monte de coisa. As crianças, principalmente as menores, não gostam muito de ficar dentro de casa. Elas gostam de estar junto com os amigos, né? Então, mas se a criança já está 1 mês, 2 meses e essa choradeira, a gente precisa reavaliar. Tá, Será que esse lugar é adequado? Será que a forma que está sendo tratada é certo? Será que sei. ele está sofrendo bullying? Será que está acontecendo alguma coisa? Então, a gente precisa ficar esperto com isso, Não dá para né? colocar Não dá tudo na para conta da forçar, criança. não dá para falar assim, ah, tem que ir, pronto. Não, a criança está chorando, né? A gente viu, passou 1 mês, 2 meses, não pode ficar assim. Cris, eu tive uma pergunta muito interessante. Existe o choro tardio? A criança entrou na escola, era muita novidade, ela se adaptou, mas passaram-se 2 semanas, ela não é mais novidade, ela começa a chorar. Existe isso ou algo de errado está acontecendo na escola? Sim, existe isso. Às vezes, até a criança está adaptada, entra toda feliz, ou está chegando na porta da escola, vê alguém chorando, aí já acha que aquele lugar não é seguro, Tá, né? Aí já fica com medo. Mas aí a gente tem que passar essa segurança para ela. Olha, a gente não sabe por que está chorando, a gente não sabe por isso. E também passou 2 semanas. Aí a criança sabe, ai, aquela rotina de ter que ir, minha mãe vai me deixar na escola, tudo. Ela começa a pensar assim, ai, eu podia ficar com a minha mãe em casa, né? Então vem esse choro. E também testa a mãe, né? Vai testar. Será que se eu chorar, minha mãe vai levar para casa? Né? com Então é certeza. normal isso. É até uma forma de fortalecer a segurança dela. Tá. E como mãe? A criança entrou numa boa, passou. Eu tenho o direito de pedir para a escola para fazer essa adaptação tardia, de entrar para a escola, ou isso pode prejudicar a criança? A gente precisa ver como que a escola funciona. Tá, Né? Geralmente, nessa adaptação, assim, 1 mês, 2 meses, a escola deixa a mãe entrar, né? É tranquilo. Então, a gente precisa, quando a gente for escolher escola, é importante a gente falar isso com a escola, como que é essa adaptação, como que funciona, eu posso ir, vocês me ligam se algo acontecer, eu posso falar isso para o meu filho. Então, assim, precisa estar claro isso para você se sentir segura e passar isso para o seu filho. Cris, eu tenho mais duas perguntas para fazer. Eu vou deixar a bombástica para o final, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre o que a gente ouve muito falar hoje nas redes sociais, que para mim ela é conflitante.
E ela é relacionada ao que você falou sobre o que é uma opção e o que é uma obrigação. A criança chorou, eu deixei na escola, mas e eu fui buscar ela depois no horário de saída. Eu elogio a criança. Eu devo elogiar, porque essa coisa do elogio, né? Ah, o elogio não deve ser vazio, o elogio tem que ser com propósito. Particularmente, eu adoro olhar para o meu filho e falar assim: você é tão lindo, né? Assim, ah, meu Deus, mas com propósito, né? Assim, não faço um elogio para o meu filho olhando na tela do celular, né? Que eu acredito que seja mais sobre isso. É olhando nos olhos dele, mas é um elogio, qualquer elogio. Ele não tem necessariamente um propósito. É o meu amor ali extravasado em palavras. Uhum. Eu posso elogiar o meu filho quando ele ficou até o final do dia? Como que eu faço isso? Claro que sim, não tem problema. Se é de coração, se você está fazendo isso verdadeiro, não tem problema, né? Ele vai se sentir feliz, ele vai falar, porque a criança, ela gosta de agradar os pais, Ah, né? Um elogio vai fazer ela achar assim, nossa, minha mãe está feliz comigo. Então amanhã eu vou ficar melhor ainda, né? Então não tem problema. O que falam de elogio é assim: ah, a criança não quer fazer lição. E aí fica chorando, não quer fazer lição, dá um trabalho enorme, e aí de repente faz lá de qualquer jeito, e a mãe, ai, tá vendo? Você é lindo, como você é inteligente. A gente está reforçando uma coisa que é verdadeira, né? Então a gente precisa assim falar, olha, é, eu não estou feliz dessa forma, né, que aconteceu, mas ainda bem que você fez o que era obrigado a fazer, era a sua obrigação, né? Então a criança precisa entender o que ela precisa fazer e que a mãe não precisa ficar elogiando todo o tempo. ah, Eu acho que é entendi. isso, Rei. E é natural, né? Essa parte ficou boa, você acha? Ótimo, achei, porque é natural, né, Uhum. Cris? É natural. E o que eu acho sobre o elogio também, eu acho que é meio, eu vejo minha avó fazer isso com os meninos, né? Sobre o elogio. É o elogio para conseguir as coisas. Aquele elogio manipulado. Ai, filho, você é tão lindo, vai tomar banho, vai para porque você é lindo, porque você é lindo. Uhum. É, a Elogio, gente né? tem que tomar Mas cuidado eu com acho que isso. virou uma É. militância esse negócio, né? Não pode elogiar, a gente fica meio perdido, né? Assim, você tá criando uma máquina. Uhum. Cris, vou fazer agora. Na verdade, Rê, esse negócio assim de não pode fazer, tem regra, não tem isso, não pode fazer, não deve fazer. Cada família tem o seu valor, né? Se a mãe está fazendo de coração, de sentimento bom, assim, tem certo e errado, Eu né? acho, E eu se acho. tiver algo assim, às vezes a gente peca por alguma coisa, ninguém é perfeito, né? A gente tem, eu tô aqui para ajudar, né? Tem profissionais para ajudar, né? Então não precisa se preocupar, ai, será essa insegurança? Ai, será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo certo? Quem tem essa resposta? Eu acho, Cris, que quando a gente vai aferir uma pressão, a gente não vai, né? Assim, onde a gente vai? A gente vai no médico que vai lá e coloca para ele pressão. A mesma coisa acontece quando a gente precisa de profissionais, assim como a gente precisa emagrecer, a gente vai em profissionais, quando a gente tem uma patologia, e é sobre isso, né? A gente não pode basear a criação do nosso filho em pitaco de gente que não tem experiência, né, Cris? O Uhum. nosso tempo está acabando, mas a pergunta que eu recebi que eu achei sensacional. Fiz adaptação. Vim para casa. Cheguei em casa, a escola me liga que o meu filho não para de chorar. O que que eu faço? É lógico, né? A gente tem que ir buscar essa criança, mas como que a gente se comporta com esse nosso filho? O que que fala para ele, né? O que faço com essa criança? Uhum. E no combinado, na semana anterior, né? Como você combinou com seu filho? Quando você deixou ele lá na porta, falou assim: olha,
eu estou aqui, se você precisar, a escola vai me ligar e eu vou te buscar. Você prometeu para ele, né? Você deu a sua palavra, então tem que cumprir. Agora, sim, e a mãe está no trabalho, longe, não tem como, às vezes vai para outra cidade até, não tem como me buscar. Então, assim, ver com a escola que forma eles podem acolher, né? Ou às vezes até deixar a mãe falar com o filho um pouquinho no telefone. Né? Às vezes tem escola que tem esse espaço, né? Deixa, olha, filho, a mamãe está aqui, você está tranquilo aí, seguro, pode ficar, daqui a pouco eu vou te buscar. Né? Agora eu não posso te buscar. Ótimo, é Né? verdade. Então a gente precisa sempre pensar o que a gente combinou com os nossos filhos. Porque se a gente fizer diferente, ele vai se sentir inseguro, né? Uma coisa que eu sempre pergunto para as crianças, se tem medo de ser esquecido na escola. A maioria tem medo. Então, o que eu falo? Eu falo assim, olha, a mamãe e o papai nunca vai esquecer um filho na escola. Às vezes, o que acontece? Pode ser que, pegou trânsito, deu uma dor de barriga, mas pode esperar que a mamãe e o papai vai buscar. Então ele precisa ter essa segurança que vai demorar um pouquinho, mas o papai ou a mamãe está lá, ou a vovó, o responsável vai estar lá para buscar, né? Ele precisa ter essa segurança, né? Então a Comunicação. gente precisa sempre combinar com ele as coisas. Cris, que delícia falar com você, assim, é gostoso Ah, ter esse suporte quando a gente ouve, e você tem um jeito de trazer informação para a gente, de falar com tanta segurança, com tanto cuidado, que é um presente. Olha, dá vontade, eu queria lá atrás ter tido obrigada. você na minha vida, porque eu me sinto uma sozinha, que se tivesse Imagina. realmente eu teria usado só os 3 dias, eu acho. Porque a minha adaptação, Cris, acabou se estendendo mais, viu? Foi mais de um mês. Uhum, Não. Foram duas, porque entrou a pandemia, tive que fazer tudo de novo, mas no fim dá certo. uhum. Cris, olha, eu quero falar com você e quero convidar todos para que a gente fale num próximo momento, num próximo vídeo desculpa, intolerância alimentar, não, de atividade alimentar. Vamos fazer esse vídeo, a gente falando Vamos, junto? claro, Eu acho que vai ser vamos. tão Uhum, legal, tão legal. Você tem uma fala tão uhum. gostosa que eu acho que vai ser muito legal para quem está assistindo a gente. O que que você Imagina, eu acha? que agradeço essa oportunidade de poder falar, dividir um pouquinho aqui. Eu também aprendo, né? Ai, que E bom. dizer assim, eu estou super à vontade, sim, vocês podem entrar em contato comigo, conversar comigo, eu estou à disposição, tá Ai, bom? E que vamos bom. fazer, sim, esse, esse- essa, Esse esse bate-papo. novo vídeo sobre seletividade alimentar. Vamos sim, é muito Ai, que bom. importante. Que bom, gostei, que bom.